Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula de geografia que está se iniciando agora, tá? Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso último conteúdo, né? Aí, das nossas últimas aulas passadas. Hoje a gente vai estar iniciando lá na página 42, tá? Onde a gente vai estar falando sobre as zonas térmicas da Terra. Como a gente viu na aula passada, o planeta Terra, né, ele vai possuir seus paralelos e seus meridianos. E aí a gente viu que os paralelos, né, eles circundam a nossa Terra a partir de linhas horizontais, né? E nós temos um paralelo principal, que é a linha do Equador. Nós vimos que os meridianos também circundam o nosso planeta Terra, só que verticalmente. E aí a gente falou de um principal, que é o meridiano de Greenwich, ok? Bom, além da linha do Equador, além do meridiano de Greenwich, a gente sabe que vão existir outros paralelos e meridianos, tá? A gente só caracteriza os principais, que no caso é a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Bom, os nossos trópicos e os nossos círculos polares, eles também são muito importantes, são paralelos, tá? São linhas paralelas, importantíssimas também para o nosso planeta. Por exemplo, na página 42, a gente tem um planisfério que nos diz sobre as zonas térmicas da Terra. Essas zonas térmicas, pessoal, nada mais são zonas que são caracterizadas, tá, por diferentes climas e que recebem diferentes intensidades de luz solar, tá? Percebam vocês que nós teremos 3 zonas térmicas. A tropical, na página 42, no planisfério, vocês veem isso aí melhor. A tropical, que é essa porção de laranja. A temperada, que é de amarelo. E a polar, que está de cinza. Essas são as 3 principais zonas térmicas aqui do nosso planeta. Percebam que o nosso território, o nosso Brasil, está quase que inteiramente dentro da zona tropical, tá? Essa zona tropical, ela vai ser definida a partir do seguinte: toda a zona tropical do planeta, ela vai estar entre 2 trópicos, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Trópico de Câncer, tá? Uma linha imaginária que está acima da linha do Equador. E o trópico de Capricórnio, que também é uma linha imaginária que vai estar abaixo da linha do Equador. Percebam que apenas uma porção lá no sul do Brasil que está abaixo do trópico de Capricórnio, que não faz parte, vamos dizer assim, da zona tropical, tá? Bom, a faixa tropical, a zona tropical, ela também pode ser chamada de zona intertropical. Então, se eu perguntar para vocês por que o Brasil faz parte da chamada zona tropical ou intertropical, vocês vão saber me responder que é porque o Brasil tem quase que seu território total, né, a maior parte do seu território, situado entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, tá? Bom, qual é a característica dessa zona tropical? Por ser uma área que recebe uma intensa radiação solar, ou seja, luz solar, porque o Sol ele vai incidir verticalmente mais nessa porção durante um ano, a gente fala que nessa zona tropical ou intertropical é a zona mais quente do planeta Terra, tá? Então a zona tropical é considerada a zona mais quente do planeta Terra. Tá? Bom, as zonas temperadas e a polar, elas, como recebem uma menor incidência de luz solar, elas são, em termos de características, elas serão menos quentes do que a zona tropical, tá? Show? Então, a gente tem 3 zonas térmicas da Terra. A zona tropical, que é onde o nosso Brasil está situado. Temos a zona temperada, tá? E a zona polar. São as 3 principais zonas. E por que o Brasil faz parte da zona intertropical ou tropical, que é a mesma coisa? Porque o Brasil
está situado em grande parte entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? O Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio aí vão servir para a gente delimitar essas zonas climáticas, ok? Bom, além disso, né, das zonas climáticas da Terra, a gente vai estar vendo um pouco agora sobre a questão dos fusos horários. Vocês já se perguntaram por que em determinada localidade no planeta ou, né, em países a gente vai ter horários diferenciados? Justamente por essa questão dos fusos horários, tá? Bom, a gente sabe que a Terra realiza dois grandes movimentos. Um é responsável, né, que é pelo movimento de rotação, né, que é o movimento em que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, tá? Esse movimento de rotação, tá? À medida em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, o Sol ele vai iluminar apenas uma parte do planeta, né? A Terra tá lá girando, né? A Terra tá lá girando. Deixa eu ver se eu acho. Meu globo não tá aqui, não. Eu ia mostrar pra vocês, mas o globo não tá aqui. À medida que a Terra ela vai girando, né? Se a Terra tá de frente, essa porção da Terra tá de frente para o Sol, ela recebe iluminação. E a parte anterior aqui, ó, não recebe. É o movimento de rotação. Por isso que nós temos dias e noites, tá? Os nossos dias e noites são resultantes aí do movimento de rotação. Então, a parte que é iluminada é dia e a parte que não é iluminada, no caso, é noite. A nossa circunferência do planeta, ela corresponde a 360 graus, como se fosse uma volta completa, tá? A gente divide esse valor em 24 horas. Por quê? Porque os nossos dia e noite duram em média 24 horas, que é o tempo que a Terra realiza para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, tá? Bom, aí o que a gente faz? A gente tem a divisão, 360 graus dividido por 24, a gente vai ter 15 graus. O que significa isso? A cada 15 graus, eu tenho 1 hora, tá? Então, quando a gente fala de fusos horários, tá? Ou eu adianto 1 hora, ou eu atraso 1 hora. Como assim? Bom, o nosso meridiano de Greenwich, ele vai ser o ponto inicial para a gente contar esses fusos horários. Se eu caminho no sentido oeste, se eu caminho no sentido leste, tá? Lá no planisfério. Se eu caminho no sentido leste, eu somo 1 hora. Se eu caminho no sentido oeste, eu diminuo as horas. Lembrando, tá? Vai depender para onde eu estiver indo. Vai ter local que eu vou diminuir 2, 3 horas, mas a cada fuso, a cada faixa horária, a cada faixa de fuso horário, eu diminuo ou somo 1 hora. Vai depender do meu deslocamento, tá? Então, por que na verdade surgem os fusos horários? Por quê, pessoal? Simplesmente para ajudar nessa questão da rota, né? De exportação de produtos, de viagens, né? Tornou-se uma necessidade a gente saber o horário dos lugares diferentes aqui do nosso planeta Terra, tá? Bom, na página 44, a gente tem os fusos horários do Brasil. O Brasil, por ser um extenso território, ele tem 4 fusos horários, tá? Todos eles são atrasados em relação ao meridiano de Greenwich, que é o principal ali, que é o ponto zero. Por que atrasado? Porque nós estamos a oeste do meridiano de Greenwich. Lembra? Se eu estiver a leste, eu somo as horas. Se eu estiver a oeste, eu diminuo as horas. Percebam vocês que a gente vai ter aí, ó, 4 diferentes fusos horários. No Brasil, nós temos menos 5 horas, que é ali a porção do Acre. Menos 4 horas, que a gente vai estar principalmente parte da região norte e região centro-oeste, como no caso Mato Grosso do Sul. Menos 3 horas, que é praticamente
A maior parte da região do Brasil, região sul, sudeste, nordeste e também lá no Pará, no Amapá, que compõe a região norte, e -2, que é ali sobre as ilhas, tá, de Fernando de Noronha, que são -2. Como assim -2, -3? Vamos supor, aqui no Brasil, né, vamos colocar, meio-dia, tá? Se são meio-dia aqui, lá em Londres, que é onde passa o meridiano de Greenwich, que é o meu ponto zero, eu estou a -3 fuso horário de Londres. Se são meio-dia aqui, será na verdade 15 horas lá, porque lá a gente tem 3 horas a mais, tá? Se eu estiver falando de um lugar a menos, ao lado oeste do Brasil, eu vou diminuir. Como eu estou falando a uma posição a leste, eu somo as horas, tá? Por exemplo, no Japão a gente tem 12 fusos horários. Se são meio-dia no Brasil, são meia-noite lá no Japão, porque eu tenho 12 fusos horários, ou seja, eu tenho 12 horas a mais lá no Japão, tá? Então, os fusos horários, eles surgiram para nos orientar mesmo sobre o espaço pela questão das horas, tá? Não é nada difícil, não é difícil, é tranquilinho, tá bom, pessoal? E prático, tá? Que ajuda a gente a se locomover melhor pelo espaço, a gente saber, né? A gente vai viajar, eu quero saber que horas são em país tal, né? Faz parte do nosso cotidiano e da geografia, tá? Bom, vocês vão fazer as atividades, tá? Vou colocar lá na plataforma para vocês estarem realizando as atividades. Atenção lá às páginas das nossas atividades. Qualquer dúvida, a tia Laísa tá aqui. Obrigada pela participação de vocês. Boa aula, boa terça-feira, ó. Beijão no coração de cada um.